volta das 3 horas da manhã do dia 26 de dezembro de 1980, uma patrulha de segurança perto do portão leste da Raffle Woodbridge viu luzes descendo para a floresta Rendlesham. Tem que falar que nem um lord inglês. It's the forest of Rendlesham. Entendi. Ok. Dessa grande floresta misteriosa. Enfim, luzes misteriosas. E agora? Militares envolvidos, nós temos marcas, nós temos provas, evidências físicas. Rafael Jacaúna, você está empolgado com esse caso? Cara, ufologia eu sempre fico empolgado, ainda mais quando tem várias informações do tipo, né? Não é só a palavra de uma pessoa. A gente tem aí marcas, visões, pessoas diferentes falando a mesma coisa, então é muito importante a composição para corroborar a prova final do caso. Olha, por que você tá falando gritando? É pra te dar mais convicção? Exatamente, quando você grita você perde a razão, mas ganha convicção. Tá bom. Jay, você como uma das pessoas que montou essa pauta, você ficou empolgada com essas coisas? Muito, eu fiquei muito empolgada porque assim, não fui eu que fiz a pesquisa da pauta, eu só elaborei a pauta. Então as referências, elas são muito extensas, a gente tem artigo, a gente tem vídeo, tem bastante coisa. Então pra mim, ela foi um dos casos da ufologia mais completos, que eu achei bastante coisa sobre, e que assim, muito como o Rafael falou, muitas pessoas corroboram com a mesma informação. Então fica difícil pra qualquer cético dar uma rasteira aí nessa... Ih, rapaz! Nessa história. Será que teremos um plot twist? Olha só, Vamos ver. Jay. Olha a Jay aí, ó. Porra, pelo Lembrando visto... que eu sou a cética chata, né? Então eu sempre sou a que sempre acha que tá errado. Mas essa daqui é tanta informação que o pessoal me convenceu quase. Ó, Jay, não se sente especial. Todo cético é chato. Tudo bem. Jay, naquele dia eu te falei, calma, cara, calma. Não é assim. Você tem que ser cética porque o cético é chato pra quem é believer, é normal. Tá? E eu, provavelmente, sou muito chato pra quem é cético, então relaxa. Não, relaxa, Rafael, você é chato pra todo mundo, então... Mas eu ganho no cansaço. Eu não sou tão cética assim. Se eu fosse cética, eu não acreditaria, não dava voz, né, para as pessoas que estão relatando o caso. Tem gente que é cético e não gosta nem de ouvir. Mas enfim, estamos aí para o que der e vier. E você, Lucas? Você que tá aí quietinho aí, acho que já sei quem vai ser o cético chato desse episódio. Não me crucifiquem, porque esse é um dos episódios que I want to believe, Andrei. Ah, é? É um dos casos de ufologia mais difíceis de você negar que alguma coisa muito estranha aconteceu, cara. Você tem aí altas patentes, relatórios, evidência civil, militar, tem de tudo nesse caso, cara. Então, pelo visto, eu vou ter que ser o cético desse episódio. Vou ter que ser o cético junto contigo, então. Eu não gosto de ficar do lado desse povo aí, não, entendeu? vai que transmite um coronavírus eles, né, pra gente. Enfim, vamos falar sobre Rendlesham, que é um dos casos mais interessantes e, cara, pouquíssimo divulgado na grande mídia, na imprensa e por pessoas que conhecem, né? É um caso super interessante, cheio de provas avassaladoras, muito maiores e melhores que de Roswell, diria eu. Inclusive, no Mundo Freak a gente tá ensinando os ouvintes que Roswell aí, cara, não é nada, né? O pessoal só gosta de comentar, mas tem vários casos através do universo, do nosso planeta, que são muito mais interessantes que ele. Inclusive, aqui a gente não tá nem falando dos Estados Unidos, estamos falando de Inglaterra. Então, é isso, peguem seus capacetes de papel alumínio e bora pra mais uma aventura logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Chegada na área de recadinhos para você, meu querido ouvinte. Primeiramente, avisá-lo das nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente na maioria delas, no Facebook, no Twitter, pelo @mundo_freak, pelo YouTube, que é uma grande rede social de vídeo, você pode achar o nosso canal por lá. Além, é claro, que caso você curta pra caramba, possa e queira ajudar com a gente financeiramente, com o mínimo de R$5 você já ajuda a gente pra caramba. Teremos lá na nossa plataforma, você faz uma pequena assinatura e você ganha uns mimozinhos que você pode ler lá, o que você pode ganhar lá nas metas, nas recompensas e tal. E estamos nesse ano de 2020, nosso Senhor Satanás, trabalhando pra muitas coisas legais. Bem, o primeiro recadinho que eu tenho que dar pra você é sobre a Grande Rota. É algo que a gente já vem anunciando já há algum tempo, que é uma trip com os seus integrantes favoritos do Mundo Freak. E eu, Ira e Marcos Keller estaremos em uma grande trip e a gente convida você. A Grande Rota é essa empresa que ela é especializada em rotas especiais, personalizadas aí, que faz do seu jeitinho. Ela entrou em contato com a gente e a gente chegou numa ideia muito bacana, que é a gente viajar por esse Brasilzão investigando lugares misteriosos. Então a gente vai partir daqui de São Paulo muito em breve e vamos com destino para BH, com destino final no FIC, né, no Festival Internacional de Quadrinhos, o maior festival voltado para essa mídia maravilhosa que são as histórias em quadrinhos do Brasil, Veranil. Mas a parada é que não é um frete, a gente não vai entregar você lá. A ideia é que a gente fique uma semana investigando locais bizarrérrimos e coisas interessantíssimas. Então a gente vai dar uma passada por Varginha e a gente vai ficar de olho no ET, isso mesmo. A gente vai tentar ali na cidade vasculhar e tentar entender como foi o caso que aconteceu em 1996, o que teria acontecido. A gente vai visitar os lugares, a gente vai conversar bastante. Nós teremos meditação guiada com o nosso queridíssimo Marcos Keller em São Tomé das Letras. Nós visitaremos Minas de Ouro, Museus da Loucura e muita coisa bacana de uma semana de descanso, aventura e muita diversão para você com a gente. Essa é a primeira viagem ao podcast com seus ouvintes nesse formato exclusivo Mundo Freak. Se você já se inscreveu, a Grande Rota vai entrar em contato. Como recebemos muitas mensagens, estamos felizes demais. Eles estão falando um a um para ver o melhor formato para todos. Então, é uma conversa ali de tete a tete, né? Então, caso você já tenha se cadastrado, você aguarda um pouquinho. Caso não, eu vou deixar o link aí para vocês se cadastrarem lá no final da página do link que eu vou deixar no post desse episódio. Você vai encontrar esse link que vai para a página deles, que lá embaixo vai ter um formulário. É só você preencher o formulário. E antes da gente ir para esse episódio que ficou maravilhoso, é bom a gente falar que você, ouvinte do Mundo Freak, queremos você, esse seu corpo nu... Não, a gente quer ouvir você e saber o que curte em nosso podcast. Então vem aí a grande pesquisa do Mundo Freak. Então aguarde nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Em breve vocês vão saber como vocês podem também ajudar o Mundo Freak com informações super relevantes pra gente entender vocês, pra gente evitar fazer coisas que vocês não gostam e potencializar as coisas que vocês gostam. Então vai ser muito interessante, tá bom, gente? Então bora lá pro episódio que ficou divertidíssimo. E onde estão os discos voadores? Dias e belas noites, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre mais um caso ufológico, dessa vez um caso super interessante, como a gente falou na abertura, super relevante para a ufologia mundial, para quem estuda sobre o assunto, muito pouco marketing e muito material pra gente investigar. Eu sou André Fernandes e estamos em mais um Mundo Freak Confidencial com meu amigo, parceiro, Dora Aventureira, Rafa Jacaona. André, agora sim é um caso maravilhoso, cheio de coisas que não tem como. Não tem como. Eu vou falar alto porque aqui agora é a hora de brilhar. Tabata que lute, né, pelo visto. Não, Tabata até saiu do quarto agora. Faria mesmo. E temos aqui também nosso queridíssimo cético fofo de plantão, Luca Balaminuti. Olá, ouvintes. Eu gostaria de dizer que 076-117-099-097-115. E significa... Tá bom, Lucas, lançou tá bom. a braba em código binário. E temos aqui também ela, nossa queridíssima cética física, porque não é etérea
Jay. Essa piada sempre. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com um caso que eu gosto muito e é isso, tô empolgada. Olha aí, ó. E já tá reclamando das minhas piadas, Jay? Você não tem nem 10 episódios de participado e já tá reclamando. Sei lá, hein? Olha aí. Eu não falei nada, eu acho que é coisa da sua imaginação. Demorou 3 episódios pra eu te contratar, eu te demito em outros 3, hein? Fica esperto aí, que aqui é rápido. Mas meu sonho é ser mandada pra RH, pode mandar. Lembrando que nós não temos vínculo empregatício, fique bem registrado aí pro governo. Vamos lá, gente. Floresta de Rendlesham, que temos aqui, a gente tá falando sobre uma região super militarizada na Inglaterra, poucos civis, né, apesar de que você vai ter ali alguns fazendeiros, é uma região em que houveram civis relatando avistamentos, além de militares e tal, mas que tudo isso que a gente vai falar tá acontecendo nos anos 80. São apenas 4 dias do dezembro desse ano, né? Antes de qualquer coisa, vamos dar aqui algumas informações técnicas, né? A floresta de Rendlesham é uma grande floresta de pinheiros a leste de Ipswich, em Suffolk. E perto tem 2 grandes bases aéreas da OTAN, as bases de RAF, a Royal Air Force, né, a Força Aérea Real de Bayswater, e a base de Woodbridge, que é alugada inclusive pelos Estados Unidos, né, pelo menos naquela época. Não sei se continua sendo ainda hoje. É ainda hoje, e Ipswich é famosa, Andrei, pelos belíssimos campos de golfe em cenário medieval, como o Aldrich, o Felixstowe e o Woodbridge, todos golf clubs que só ricaço vai. O cenário, cara, é maneiríssimo. Tem ruínas do castelo de Orford, Capela Blutley Priory, que é uma capela com mais de 1000 anos, tem torres, tem muralhas, tem postos antigos e tem um cemitério de batalha de um povo anglo-saxão não identificado, que a galera não sabe até hoje quem que se matou por ali, e tem vários museus repletos de armadura, de vestimenta medieval. É maneiríssimo o lugar, cara. Legal, muito, muito bacana, né? Bem, e aí a gente vai ter, dentro desses 4 dias, diversos incidentes super malucos que, assim, a primeiro momento você fala, não é uma dessas regiões que, por exemplo, que é visitada toda hora. O que as pessoas dizem, né? Que é visitada toda hora e tal. Então, a gente vai ter essa concentração nessa década, né? Nesse pequeno ano de 1980, nesses apenas 4 dias e tal. Mas é muito interessante que esses eventos, eles são muito bem relatados, né? E aí a gente pode resgatar um pouquinho do que a gente tava falando em off, Jay, sobre isso, né? Eu acho que o mais empolgante desse caso, e o que, repetindo o que você falou, é que diferente de Roswell, que é basicamente puro marketing americano, né? Tem muito essa questão do entretenimento, de propaganda mesmo, né? A gente tá vendo aí o caso do Parasita ganhando o Oscar, e por que eu tô puxando isso, né? Muito se discutiu nesse período, né? Do ganhar o Oscar, sobre essa questão do soft power, né? Sobre essa questão de invasão cultural e de como você tem aí assim como a gente tem superioridade bélica, superioridade, enfim, um monte de coisa como você pode invadir outras culturas, né? Você tem a cultura pop também como uma grande arma a serviço desse tipo de coisa, né? Você vai transformando o seu país em algo que é querível, visitável e com uma grande relevância dentre todos, né? E aqui a gente tem um pouco disso com os Estados Unidos, com todas essas obras de cultura pop, né? Você vai ter desenhos, filmes, seriados, você vai ter muita coisa relatando o Rosa, esse tipo de coisa. Enquanto que esse caso, que é um caso que tem muito mais coisa legal, ele é meio que deixado à míngua dentre os grandes veículos, assim. Eu não posso falar de veículos voltados pra ufologia e tal, mas mesmo eles eu vejo que comentam um pouco sobre, assim, né? E quando comentam, geralmente é muito um passant, assim, né? Então aqui a gente tem muito dessa questão de que é um caso super complexo, super bem documentado, porque também a gente tá envolvido aí com militares, relatórios, tem muita coisa bacana. Enfim, muita coisa que vai dar uma riqueza aí pro nosso episódio de hoje. Rafael Jacaúna, você é um cara que preza muito pouco por provas e evidências e prefere ficar gritando no meu podcast, mas como é divertido, todo mundo ri, você se mantém aqui. Que absurdo, é um absurdo mesmo. Mas sendo bem sincero assim, quando você tem um caso desse com uma grande quantidade de não vou colocar provas materiais porque, enfim, né, pode ser qualquer coisa, a gente vai entrar um pouco nessa discussão um pouco mais pra frente e tal, mas por que você acha que isso é interessante pra discussão? Toda vez que a gente vai começar a falar uma discussão sobre ufologia, sempre vai aparecer a questão de falta de provas. Ah, não tem prova. Contudo, uma prova contundente, pelo que a maioria das pessoas querem, é literalmente o ET abraçado com o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Um documento carimbado formalmente. Qualquer outra prova não serve. Geralmente na ciência, uma série de outras provas, como vestígios arqueológicos, vestígios de uma série de coisas, elas servem como prova. Na ufologia, não. Os vestígios, eles não têm
um peso para a maioria das pessoas que é cética. Então, quanto mais provas, quanto mais vestígios, relatos tem num caso ufológico, ele dá um peso, ele dá uma segurança maior que esses céticos tendem a falar, mas isso aí é um caso em 1000, é um caso em 1 milhão. Tudo bem, é um caso em 1 milhão, mas e aí? Como que faz? Então isso dá todo um peso na discussão que geralmente o cético ele tende a sair, né, na tangente. Ele não quer discutir esse caso, ele quer discutir aquele que é muito mais fraco, que não tem muita prova física, que não tem muita evidência, mas esse bom, ele geralmente ele evita. Responde agora, Luca Balamilde. O que o Rafael falou, eu meio que concordo, assim, né? O problema não é que falta evidência pros casos, é que normalmente, quando tem evidência, é muito relato, é muito disse que me disse, ou você não tem muita informação sobre como a evidência foi colocada. Por exemplo, os objetos de Roswell, você tem descrições mais ou menos do tamanho deles chutado, você não sabe que material que eram os objetos que foram encontrados, qual que eram as dimensões dele, qual que era o peso dele, não tem um relatório militar sobre isso, por exemplo. Então, a qualidade da evidência é muito importante também. Não adianta ter evidência se essa evidência não tem qualidade. Algo que dê pra essa evidência credibilidade, né? E nesse caso tem. O caso que a gente vai discutir hoje, as evidências têm uma qualidade sensacional. Elas foram coletadas muito bem, então você sabe qual foi o método com que eles mediram as marcas no chão, você tem foto da batida do local na hora do acontecimento, você tem vários cruzamentos de relatos pra você saber o que é verdade, o que não é, o que uma pessoa talvez entendeu errado na hora que estava acontecendo, na confusão. Então a qualidade da evidência, ela é muito importante. E esse caso, ele tem não só bastante evidência, mas evidências com muita qualidade, né? E essas evidências, quando elas têm muita qualidade, elas são boas porque a discussão não fica travada no será que é real. A discussão avança. Então, por exemplo, hoje a gente não vai discutir será que teve algum pouso. Hoje a gente vai discutir teve pouso, mas o que será que pousou? A gente consegue avançar a discussão para uma nova etapa, entendeu? A gente consegue cruzar uma linha na areia e dizer, olha, isso daqui a gente sabe que é verdade, e agora? Como é que faz? Isso é bem bacana. Eu acho importante também, porque assim, novamente, não é puxando o pé de novo dos ufólogos, não, que eu não quero que isso vire também regra aqui no Mundo Freak, porque aqui a gente também dá espaço pra muitas dessas pessoas falarem, e muitos têm trabalhos muito importantes assim, mas quando a gente tá falando quanto a militares, ok, você tem todas essas questões conspiratórias de você esconder, de não liberar dados, que às vezes é tipo, tem muita coisa que é teoria da conspiração, mas tem muita coisa que não é também, né? É de muito interesse governamental manter esse tipo de coisa do lado de fora. Mas quando a gente tá lidando com pessoas que estão de fora ou não tem interesse, né? Interesse que eu falo de... Interesse tipo assim, não são pessoas que acreditam em disco voador, que já tem uma teoria formada sobre isso e tal. Você consegue ver que é um trabalho um pouco mais isento, né? Então não é uma pessoa ali que já tá levando em conta que aquilo é um objeto alienígena, esse tipo de coisa. E muitas vezes eu acho que eu posso estar... As pessoas podem achar um pouco chato esse tipo de discurso, como se eu estivesse pegando muito no pé, mas eu acho que isso é de muita importância, porque quando a gente tá falando sobre um método científico de fato, a gente tem que ter um pouquinho dessa isenção e a gente tem que ter um pouquinho dessa separação do que é o que a gente quer que seja e do que de fato aconteceu, né? Porque senão a gente vai entrar muito... E eu nem falo que, tipo assim, eu acredito muito nessas questões de disco voador, assim, mas a gente precisa muito colocar os pés no chão quando a gente tá falando sobre da maneira como a gente vai abordar esse tipo de assunto, né? É uma maturidade profissional e de método que muitas vezes tem a galera que apenas gosta do assunto, acaba não tendo, né? Acaba pecando por isso, né? Muito fã, muito apaixonada, né? Que é algo interessante também, mas que também não privilegia o todo, né? E a gente precisa, na construção de conhecimento, um pouco disso. Mas esse que você tá falando aí é o trabalho correto do ufólogo. A gente aqui não é ufólogo, a gente aqui é curioso, discute sobre, mas o trabalho correto do ufólogo é justamente esse. Quando ele vai conversar com alguém ou quando ele vai chegar no local para examinar os fatos, ele tem que usar aquele método mais próximo do que a gente sabe sobre científico, que é basicamente o quê? Quando ele vai entrevistar alguém, ele não pode perguntar para a pessoa se ela viu tal formato. Ela tem que deixar que a pessoa fale livremente. Quando ela vai ver as marcas, ela não pode anotar que já foi uma marca assim, igual tal marca que parece um disco voador, não sei o que. Ela tem que fazer o mais isento possível para que no final, ou durante ali, depois dos relatos serem recolhidos, ele fazer essa junção. E aí sim, ele correlacionar com o que existe aqui no planeta Terra, o que existe em fatos contados, ou em histórias contadas e por aí vai. O cara não pode chegar, isso aqui é um disco voador e eu vou fazer o estudo como se fosse assim. Aí já é outra coisa. Aí não tem como. Então
Então vamos lá, gente, vamos direto aqui pro caso. Bem, por volta das 3 horas da manhã do dia 26 de dezembro de 1980, os militares estavam patrulhando de segurança ali perto do portão leste da Royal Air Force Woodbridge e viu luzes descendo para a floresta de Rendlesham, que a gente tá falando aqui. Essas luzes, mais tarde, elas foram atribuídas pelos astrônomos como um fragmento natural visto como um asteroide adentrando a atmosfera no sul da Inglaterra na época. Já quando a gente vai para a perspectiva dos militares, inicialmente eles acharam que era uma aeronave abatida, o que faria sentido, né? Um pedaço de meteoro indo pro chão, né? Aquela coisa brilhando, faria sentido essas duas narrativas, né? Porém, quando eles invadiram a floresta para investigar, viram um objeto brilhante, metálico na aparência, com luzes bem coloridas. Quando eles tentaram se aproximar do objeto, ele pareceu se mover atrás das árvores e aí você tem uns relatos muito interessantes que a gente vai falar mais tarde sobre as fazendas, assim. Pouco depois das 4 da manhã, a polícia foi chamada, mas informou que as únicas luzes que poderiam ver eram do farol de Orford Ness, alguns quilômetros de distância da costa, né? Esse é um farol que existe ali perto do litoral. É um farol bem bonitinho, aliás, vou deixar umas fotos aí pra vocês. E poderia inicialmente ter sido confundido muito com esse tipo de relato, né? E aí você vê, tipo, como esse relato é bem rico, né? Qualquer pessoa poderia falar, não, na verdade eles estavam vendo a luz do farol e tal, mas, poxa, eram militares que estavam ali, já na região, já conhecem a região, conhecem o farol, conhecem a luz do farol, mas o que eles viram foram outra coisa, né? Teve luzes se movimentando atrás das árvores, esse tipo de coisa. E eu gostaria de adicionar aqui uma camada extra de complexidade. Esse farol, Andrei, ele fica do lado do Atomic Weapons Research Establishment of Orford Ness, o estabelecimento de pesquisa de armas nucleares de Orford Ness. As duas entradas desse estabelecimento, dessa base de pesquisa, ela parece 2 bunkers, assim, fica uma em cada lado do farol. E é uma base subterrânea enorme que cobre toda a área ali da costa. Ela foi aberta em 1913 e ela ficou em operação mais ou menos até 1986. Entre 53 e 76, a linha de pesquisa dessa base, ela não era de produzir o armamento nuclear em si, mas era de testar se os armamentos nucleares que eles já tinham conseguiam resistir a diferentes condições adversas de temperatura, de pressão, de umidade, de exposição à radiação. Por exemplo, ali eles faziam a conversão do W-28, que é uma ogiva nuclear americana, pro Red Snow, que é a versão inglesa dessa ogiva. E eles faziam o teste para ver se essa ogiva ia aguentar, se o material dessa ogiva ia aguentar a exposição à pressão, a alta velocidade, qual que era o nível de impacto que tinha que ter para detonar essa ogiva. E ali, por muito tempo, eles testaram equipamento nuclear militar. Foi ali que eles desenvolveram a WE-177, que eles testaram o equipamento do sistema Polaris, que é o sistema de míssil nuclear de submarino. Então, essa era uma região onde tinha testes com tecnologias novas, inovadoras de cunho nuclear e militar. Embaixo desse farol onde eles viram as luzes no céu. Então você fica assim com um ponto de interrogação na cabeça. Será que tem alguma associação entre essas luzes que eles viram em volta do farol, indo em direção ao bosque? Alguma associação delas com essa base de pesquisa de equipamento militar nuclear? Aí vale a pena levantar aqui que os ouvintes já devem estar falando isso. E a gente vai... Eu vou fazer a voz deles aqui. Que muitos relatos de avistamento de UFOs e tal em cima de bases de usinas nucleares, em cima de bases que tinham bombas nucleares ou que possuem bombas nucleares até hoje. Então isso aí soma com esse tipo de relato. No bingo da ufologia, isso daqui vai encher a cartela, porque além de ter base aérea, tem base de teste de arma nuclear e são 2 países ali envolvidos com a Guerra Fria, que tem os Estados Unidos, e a Inglaterra ali tem base, né, cara? Então você bate todos os bingos militares da cartela de ufologia. Bim, 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 bim. E acho que também a gente pode adicionar umas questões com relação à motivação, que eu acho que não é o momento exatamente, mas só pra não esquecer também, se a gente tem esse tipo de teste, vale lembrar daquelas teses ufológicas, né, de que um dos objetivos de um estudo extraterrestre é um acompanhamento desse momento tão complexo que foi a Guerra Fria, né, que foi essa questão dos armamentos. Então, se você tem essa questão de ogivas sendo testadas, então, se isso estiver correto, nada mais justo do que você ter esse tipo de, vamos colocar assim, missão tripulada desses seres próximos para estudar o que os seres humanos estão fazendo, esse tipo de coisa. Eu acho que passa, não necessariamente fazer sentido, mas eu acho que
você adiciona também um pouco dessa camada aí da teoria de conspiração, né? Bem, após amanhecer, os militares voltaram para uma pequena clareira perto da borda leste da floresta e ali eles encontraram pequenas depressões no chão, com um padrão triangular, como se fosse realmente a marca de um pouso mesmo, né? Como se fosse algo com um tripé descendo assim no chão, né? E afundando, né? Inclusive com marcas de queimadura e galhos quebrados das árvores próximas. Às 10h30 da manhã, a polícia foi chamada novamente, dessa vez para checar essas marcas no chão, né? Pois achava que poderiam ter sido feitas por algum animal. Na época, o vice-comandante da base, o tenente-coronel Charles Halt, visitou o local com várias militares na madrugada de 28 de dezembro de 80 e fizeram leituras de radiação, que se mostraram bastante alteradas. Inclusive, essas leituras de radiação, elas vão ser confirmadas também por outras leituras que aviões que patrulhavam na época fizeram. Então é algo que dá pra você ver que realmente não era, por exemplo, se alguém falar, poderia ter sido erro da máquina. Não, você tem diversas fontes fazendo essa afirmação. Bem, além disso tudo, eles detectaram um pequeno estouro semelhante a mais de 800 metros do local do suposto pouso, né? Halt registrou o evento com um gravador. Então você tem aí uma questão sonora acontecendo também, né? E foi durante essa investigação que uma luz piscante foi vista através do campo ao leste, bem na direção de uma fazenda, como as testemunhas que moravam lá na época tinham visto na primeira noite. E, inclusive, é interessante falar também que é dito que essas testemunhas falaram que na primeira noite dos avistamentos, os animais entraram em completo frenesi em um horário muito próximo dos que foram relatados o avistamento das luzes pelos militares, né? Enfim, né? Mais tarde, de acordo com o Halt, né? 3 luzes foram vistas no céu nesse dia, 2 ao norte e 1 ao sul. Os mais brilhantes pairaram no ar por 2 a 3 horas e pareciam lançar um fluxo de luz de tempos em tempos, o que é muito interessante. Bom, então, a floresta, ela pertence a uma comissão florestal do Reino Unido. Ela tem aproximadamente 15 km² de plantações, com coníferas altas, intercaladas com zonas de planícies e zonas úmidas. Ela fica localizada no condado de Suffolk, como a gente já falou, como o André já falou antes, e cerca de 13 km a leste da cidade de Ipswich. Então, o incidente ele ocorreu perto das bases militares, que agora estão abandonadas. A RAF, que está situada bem para norte do bosque, que é a RAF de Bentwaters, e a RAF de Waterbridge. Ela tá na parte oeste do bosque. Nessa época, as duas eram utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos e estavam sob o comando de um coronel chamado Coronel Gordon E. William. Essa base, ela era dirigida pelo comandante Coronel Ted Conrad e o adjunto dele, o Tenente Coronel Charles Halt. É o Halt que vai escrever uma famosa nota ao Ministério de Defesa sobre o incidente e a sua participação pessoal na segunda noite dos avistamentos, que dá mais credibilidade pro caso. Nessa época, a Guerra Fria estava no auge e era de grande preocupação com a União Soviética. Então, mais de 12 mil soldados americanos ocupavam as duas bases e nelas haviam bombas nucleares, principalmente na instalação de Bentwaters. Os principais acontecimentos do incidente, incluindo a aterrissagem do OVNI, vai acontecer mais ou menos ali na área do bosque, a quase 1.600 metros do portão leste da base de Woodbridge. O farol que o Lucas estava falando, que a gente comentou bastante, que é a gente falou o nome dele, é o Orford Ness, que muitos identificaram que as luzes foram vistas fora da costa pelos pilotos dos aviões. E tá mais ou menos a 8 km ao leste da localidade. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu, por exemplo, eu descobri que eu não tenho noção de distância. Por exemplo, pra mim, não tenho. Porque eu corro 10 km, eu acho que eu, dei uma caminhadinha, entendeu? Então, não seria... Quanto que vale mais ou menos 8 km para as pessoas se situarem? Porque 8 km é muito pouco, não é muita coisa. É bem perto. Depende de quem é preguiçoso. Em Minas Gerais, 8 km é ali na esquina. Não, porque eu tava vendo 10 km é muito pouco, não é muita coisa, entendeu? É porque quando a gente fala 8 km e a gente pensa na gente andando, parece ser muito, mas na real não é quando a gente fala de avistamento de... Entendeu? Porque a gente vê coisa no céu brilhando e tá a milhares de distância, entendeu? 8 km é muito perto. Não tem como falar como assim, porque tudo é referência. Né? Geralmente tu vai falar se um lugar é longe ou não. Numa cidade tu fala que é do ponto X até o ponto Y da cidade. Mas quando a gente tá falando aqui no podcast, é difícil usar uma referência de cidade para as pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Então eu queria deixar claro que 8 km é muito perto, tá? Principalmente quando a gente fala de avistamento de luz. Queria deixar isso claro porque... E avistamento aéreo, né? Exato, é muito perto, muito mesmo. Então é só isso que eu queria deixar claro.
Eu acho que a gente podia dar uma diferenciada nos dois eventos, né? Porque aconteceram 2 avistamentos ao mesmo tempo, né? Sim. Rapidinho, eu acho que dá pra gente... Acho que eu tenho uma ideia aqui pra usar uma referência pra ajudar o que a Jay quer. Quando um avião tá passando, ele tem uma altura que ele tá passando, evidentemente. Essa altura dele, alguém sabe qual a altura que os aviões de avião de passageiro passa? Então, assim, 8 km é bem menos, se eu não me engano, do que é uma altura de um avião de passageiro. Ele deve passar 15 ou 20... 11 mil metros. 11 mil. Avião comercial passa mais de 10 mil metros, Rafael. É muito alto. Isso que eu acabei de falar, eu acho que é 20 mil metros, 15 ou 20 mil metros, por causa da compressão, um negócio desse assim. Mas, no geral, quando a gente tá numa cidade que tem aeroporto próximo, aquela coisa toda, costumeiramente você vai ver um avião passar abaixo de 15 mil e você vê o avião nitidamente no céu. Então, assim, 8 km é bem menos do que você vê aviões. Então, a gente, sim, um avistamento aéreo de 8 km de distância é bem próximo. Eu ia diferenciar um pouco os dois avistamentos, né? Porque a gente tem o dia do 26, que a primeira coisa que aconteceu foi o piloto que patrulhava ali a base aérea de Woodbridge. Em volta ali das 3 da manhã, ele viu alguma coisa caindo do céu, ele colou junto com o amigo dele militar, o Stevens, e eles foram dar um rolê na floresta pra ver o que era. E a primeira coisa que é bem curiosa desse caso é que eles bateram um rádio pra base de controle, se eles podiam investigar, a base permitiu, e a hora que eles chegaram ali, o Stevens ficou tão assustado com o que ele viu, que ele pediu pra base se ele podia parar de checar o que tava acontecendo. Ele falou, cara, despacha pra mim a ajuda, que tá tendo alguma coisa muito grande aqui no bosque, tá cheio de luz, eu tô muito assustado. E ele foi embora, cara. Ele abandonou o bosque e largou pra trás, cara. E a base, então, despachou mais 3 militares pra ir lá averiguar o que tava acontecendo, né? Que é o Kazanbeg, o Burroughs e o Pennington. E o que a gente tem de relato e de evidência vem desses 3, né? Porque o Stevenson, assim que ele chegou no bosque e viu um monte de luz pra lá e pra cá, ele desistiu de ver o que tava acontecendo lá dentro. Esse cara é muito esperto, cara. Sim. E entraram esses 3 no bosque pra ver o que tava acontecendo, né? E eles vieram equipados. Eles vieram com rádio, eles vieram com gravador de áudio e vieram com câmera fotográfica e com equipamento pra medir radiação. Então eles já estavam sabendo que alguma coisa podia ter dado errado com o desenvolvimento de alguma unidade militar, possivelmente alguma arma radioativa também, então eles vieram preparados já, né? Mas eles entraram no bosque, não encontraram destroços, mas encontraram uma clareira. E nessa clareira tinha fumaça e tinha indício de que alguma coisa tinha pousado ali. Especialmente eles viram luzes dentro do bosque também, né? Eles foram seguindo essa luz até a clareira, então eles chegaram nessa clareira e eles não viram o objeto em si, mas eles viram queimado no chão, viram fumaça, viram protuberâncias, né, que depois fizeram essas 3 marcas que a gente comentou, e esse lugar onde tava a clareira no centro dela, assim, tava iluminado. Então eles bateram fotos de dentro ali da clareira, né? E você pode ver claramente que o chão tá emitindo luz. Alguma coisa tá emitindo luz ali no meio dessa clareira, né? Então, eles prosseguiram alguns metros e eles bateram fotos, né? E eles bateram fotos depois desse lugar iluminado, assim. O Pennington, ele diz que viu o OVNI mesmo. Ele comenta que ele viu o OVNI se afastando de dentro da clareira. E ele estima mais ou menos o OVNI como 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura. Então ele é um OVNI que ele não é um OVNI muito grande, cara. Ele, não é tão maior que uma pessoa, que um ser humano, assim. É um compartimento que talvez caberia um ser humano ali dentro confortavelmente, mas não muito mais que isso, né? É um jet ski. Isso. Eles não conseguiram bater foto do OVNI em si, mas eles conseguiram desenhar ali no OVNI com o caderninho que eles tinham, né? E ele tem esse formato de ponta de lança. É um OVNI que ele é triangular na frente, circular atrás e parece que tem uma cunha em cima dele. Uma pirâmide redonda, assim, um domo em cima desse OVNI. Então ele não chega a ser um disco voador, mas é como se ele fosse uma ponta de lança arredondada com uma cabine em cima, né? Que é muito interessante. Eu acho o desenho que eles fizeram muito bons, porque é muito, muito diferente o que seria esse OVNI. Porque o que a gente geralmente imagina de um OVNI, voador no caso. E não, esse tem uma
um formato meio triangular no topo, né? Eu gosto bastante dessa ideia de nave voadora. Uhum. E eles colocaram uns desenhos interessantes da lateral, né? Que eles, o Pennington, principalmente, ele diz que ele viu escritas ou símbolos, algo que lembrava símbolos na lateral desse OVNI, na parte da ponta dele, assim, como se fosse uma inscrição mesmo. Eles chegaram a seguir esse OVNI pra dentro do bosque e o OVNI emitiu luz de volta pra eles e levantou e foi embora. Foi embora e em direção ao farol e depois sumiu em alta velocidade e eles não viram mais, né? Então eles voltaram pra base, relataram o acontecido e de uma forma mais simplificada, assim, e o sargento, então, ele já despachou mais gente pra ir em direção ao bosque tomar mais evidências. E aí que a polícia civil é acionada pra ajudar eles e que chega lá na madrugada pra tirar a medida das marcas que eles encontraram na clareira, que vão com outros medidores de radiação e bate a medida de radiação com a que o Pennington tirou. Então você já tem aí a segunda medida de radiação batendo junto, né? Ser um relato de polícia civil, um relato de militar, os dois aí se entendendo junto. Então esse é o primeiro relato, né? Que é um encontro de primeiro grau com o OVNI, cara. Eles chegaram a ver, não chegaram a tocar no OVNI, mas chegaram a ver a distância de estar de frente pra ele, cara. É aquilo, né? A gente também não tem, o pessoal vai cobrar, mas não tem muito o que fazer, né? Não tinha convenientemente não tinha uma câmera, mas, mano, não sei se naquele tipo de contexto os militares usariam normalmente câmeras, né? Tipo, eu tô fazendo um patrulhamento com uma câmera digital, obviamente não teria, né? Uma câmera analógica. É meio complexa esse tipo de cobrança nesse caso. Então, eu nem acho que seja, tipo, uma cobrança que tem que ser feita, porque os caras foram lá equipados pra analisar o terreno. Assim, a gente não consegue ver isso de prontidão em outros casos, entendeu? Geralmente acontece alguma coisa e a galera deixa lá e só fala que viu, entendeu? Não, eles voltaram, analisaram, coletaram dados. E assim, eu provavelmente levaria medidor de radiação, com certeza. Não sei como que eu tô mexendo, você entendeu? Mas você tá falando de tirar foto, mas eles tiraram moldes dos lugares com gesso, tá? Então, eu acho que é até mais evidente do que foto. Sim, sim. Inclusive, quem tirou o molde foi um dos primeiros militares, né? Que ele viu as marcas, ainda à noite, ele foi pra casa, né, dormir, ou enfim, não sei se ele dormia na base. Mandaram ele pra casa, na real. Mandaram ele pra casa. Ele não conseguiu dormir, e aí ele voltou e falou, mano, eu preciso tirar limpo essa história, e voltou lá e tirou essas marcas, né? Que depois foram reveladas. O primeiro contato, ele é muito forte, ele conseguiu assustar 2 militares, depois teve o outro que retornou ao lugar, a polícia civil depois foi lá, mas parece que isso não tocou o alarme de emergência nas 2 bases militares. Eles não chegaram a tocar a emergência, não chegaram a ficar de prontidão, eles deixaram meio que por isso mesmo. Talvez até pra não levantar suspeita na mídia, ou pra não fazer algum escândalo sem necessidade, né? É Guerra Fria, né? Bom lembrar. Exatamente, e isso me impressionou um pouco, assim, porque se você vê objetos voadores na sua base militar nuclear em plena Guerra Fria, você levantou alarme de emergência, né, cara? Exato, né? Invasão, né, mano? Mas também tem que lembrar que os caras tinham que ter uma visualização do que estava acontecendo. Por quê? Porque se eles disparam o alarme, provavelmente poderia cair na mídia com um alarme, aquela coisa toda. E depois eles teriam que dar uma explicação contundente. Eles não poderiam falar que uma nave soviética, um helicóptero soviético chegou na base inglesa e eles não fizeram nada. Então acho que tem que ter uma garantia primeiro. Não tem um problema que existe no exército de que você é punido quando você dá um alarme falso, que você precisa ter muita certeza do que tá acontecendo, porque você gasta dinheiro quando você faz esse tipo de alarme, certo? Assusta as pessoas, assusta civil, né? Que é o pior, né? Entendeu? Então, eu tenho quase certeza que existe uma regra do qual você não pode dar um alarme falso, inclusive, você precisa ter muita certeza. Então deve ser por isso, olha eu defendendo o militar, deve ser por isso que eles não dão esse tipo de alarme e fazem de tudo pra não criarem problemas pra eles mesmos, pra não serem despedidos. Mas tem níveis de prontidão, né? Eles têm vários níveis de risco e de prontidão que o cara faz a análise de risco e eles vão subindo o nível de prontidão que eles têm que estar preparados pra alguma coisa acontecendo. E o relatório que a gente tem, que foi liberado depois, em 2006,
007 sobre o que aconteceu por dentro da base, a comunicação por dentro da base, eles não subiram o nível nem pra o nível 1 de preocupação, sabe? Eles não se preocuparam mesmo. Eles meio que deixaram quieto. Eles só vão se preocupar de verdade quando teve a segunda aparição do OVNI, que no dia 28, parece... É uma história, cara, que ela é muito engraçada, assim. Tava rolando uma festa 2 dias depois, só com a galera de alta patente. E nessa festa tava o coronel Charles Haut. E parece que um oficial chegou correndo, entrou em polvorosa dentro da festa, gritando que tinha o OVNI. Como é que é? Entrou em quê? Em polvorosa. Ah, tá. Ele entrou berrando no meio da festa, dizendo que o OVNI tinha voltado. Mas, tipo, não foi assim, cara, coronel, tem alguma coisa acontecendo. Não, ele escancarou as portas do Golf Club, chegou lá dentro só com a galera de alta patente, tudo de terninho, de smoking, de champanhe na mão, berrando: o OVNI voltou, galera! Porque é bem Monty Python isso, né? Você consegue ver um inglês fazendo isso, não consegue? Imagina o Charles Haut virando e perguntando assim: What do you mean? An African or European OVNI? Caralho, mano, deve ser a alegria das festas. Foi. Mas o Haut, é o mais impressionante, é que o Haut bateu no peito, falou: toca pro pai. Ele, na hora ali mesmo, ele bateu um rádio pra base, perguntou se podia, conseguiu autorização, juntou a galera militar que tava na festa e foi pro bosque. Enquanto a galera da base mandava militares extras com equipamento pra eles. Então, eles partiram da festa em direção pro bosque, enquanto uma outra galera foi despachada da base com equipamentos pra ver o que tava acontecendo. Mas ele foi de smoking, cara. Ele foi de, tipo, uniforme militar de festa, assim, sabe qual é? Pro meio do bosque pra ver qual era. Mas o smoking não tem problema. O 007 usa isso o tempo inteiro e trocando tiro não tem problema. Esse é o 007 dos alienígenas, filho. Calma aí. Agora a gente tá muito... Cara, sério. Esse cara tem muita coragem. Ele tem... A gente tá falando de MIB aqui. Ele recebeu ali na entrada do bosque gravador com fita cassete e ele gravou os sons da queda, de explosão, 2 estouros pelo menos que ele gravou som. Então a gente tem confirmação sonora de que houve realmente alguma colisão, alguma coisa explodiu ou bateu com o chão. E eles conseguiram bater foto de luzes e eles conseguiram confirmar com a base que vários holofotes da base estavam desligados. Depois que eles confirmaram com a base que não foi a base que desligou os holofotes simplesmente pararam de funcionar, eles adentraram o bosque. E assim que eles entraram no bosque, o rádio deles parou de funcionar. Isso aconteceu também com os 3 outros militares que entraram no bosque, os caras que fizeram o desenho e bateram fotos da clareira, né? Isso aconteceu com eles também, a pane de sistema de comunicação lá dentro do bosque. Então, a gente tem aí pelo menos 2 tipos de interferência. Interferência por radiação e interferência por onda de rádio, né, cara? Alguma coisa muito sinistra tava rolando dentro desse bosque. Então, o que eles viram nessa clareira, né? Quando eles adentraram no bosque? Além dos barulhos. Eles viram uma luz vermelha que estava numa distância aproximadamente de 150 metros, enquanto a floresta se aproximava, né? Essa luz, ela vinha na vertical e na horizontal e deixava vazar algo que parecia ser metal derretido. O OVNI explodiu em silêncio e se partiu em múltiplos objetos brancos. O que sobrou dele foi em direção dos homens em um feixe de luz que chegou bem próximo deles. De repente, a luz sumiu e foi em direção à base, iluminando onde ficavam as armas nucleares. O soldado John Burroughs também presenciou o segundo contato. Ele e o soldado Adrian Bistinga chegaram ao local e Burroughs avistou uma luz azul no meio da floresta. Eles pediram então permissão ao tenente-coronel e foram até a luz investigar. Assim que o soldado se aproximou, a luz azul ela desapareceu. Então a gente tem avistamento de uma luz vermelha a 150 metros enquanto eles estavam se adentrando na floresta, e logo em seguida um outro soldado também presenciou esse segundo contato. Então tá, primeiro contato do pessoal que estava entrando na floresta, segundo contato de luz foi uma luz azul de um outro soldado. Então quer dizer que tava uma festa ali dentro, tinha muita coisa acontecendo, muita. De um lado estavam vendo uma luz vermelha, de um lado estavam vendo uma luz azul. Então eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. E a gente ainda tem a confirmação de uma aeronave A-10 que estava aterrissando ali na região, que tem um aeroporto militar ali, né? Essa aeronave estava aterrissando nesse aeroporto e ela confirma tanto as luzes quanto a radiação. Então a gente tem aí a galera em terra,
tomando as evidências, e o mais importante, que falta muito nos outros casos de ufologia, você tem um segundo elemento exterior ao que tá acontecendo ali durante o avistamento, que confirma essa evidência. Então, fica muito difícil pra gente falar que a aeronave A-10 mentiu, por exemplo, e que todos esses militares mentiram, por exemplo. A gente tem certeza que alguma coisa realmente estava interferindo na comunicação, apagando o holofote. Tem pelo menos 2 tipos de cores ali, então tem 2 tipos de fontes de luz, né, que a gente pode analisar, e você tem interferência eletromagnética também. Então tem tudo isso acontecendo ali no meio. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Eita. Eu não acho que a radiação seja um fator alarmante, sabe por quê? A gente tá falando de usina nuclear. Então, ela tem uma medição maior, tipo, um pouco mais alterada do que os outros lugares. A parte da radiação, ela não me convence, porque a gente tá falando de usina nuclear. Ela não é usina lá, não, tá? Eles mandam os equipamentos, são fabricados em Adalton, as armas nucleares, e ali eles fazem os testes dos equipamentos nucleares. Então, por exemplo, a bomba que eles produzem lá, a Red Snow, vem de outra fábrica para essa base ali, que fica debaixo do farol, e eles testam para ver se essa bomba tem resistência à umidade, tem resistência à temperatura, tem resistência à pressão. E a ideia da tecnologia que eles desenvolvem ali é fazer bombas que são mais resistentes a condições adversas de clima e de pressão, e bombas que são miniaturizadas. Você fazer bombas mais leves e menores de tamanho, para que você possa usar diversos tipos de aeronave para jogar essas bombas nos países inimigos depois. Então ali não é uma usina de produção nuclear, ali eles têm material radioativo, como bombas, por exemplo. Eles realmente têm bombas nucleares lá. Mas mesmo assim, é pra estar alterado de qualquer forma, não é pra estar normal. Então eu não acho que essa parte seja tão absurda. De resto, das luzes, eu acho bem estranho, o barulho eu acho bem estranho, mas a medição de radiação eu não acho estranho, não. Então, a gente tem como contraponto essa base de pesquisa nuclear para radiação, mas a gente não tem como contraponto o fato dos holofotes terem apagado de forma muito suspeita, e também das comunicações de rádio, né? Porque você tem gente dentro e fora do bosque dizendo que tem problemas de rádio, e nos 2 avistamentos você teve o mesmo problema de comunicação. Então, alguma interferência eletromagnética tem que estar acontecendo ali no meio também. A Annihilation, né, cara? Não, mano, é massa porque, tipo assim, corrobora muito com outros tipos de relatos de avistamento, né? De você ter esses problemas, eu vou colocar eletromagnéticos, né? Mas é sempre a critério de suposição, né? Problemas de interferência com relação a aparelhos elétricos ou eletrônicos, você vai ter até mesmo essa coisa do objeto meio que parece que explode no ar em luzes e fechos meio derretidos, e isso não aparece ter evidências pós isso, né? Tipo pedaços de nave. Você tem diversos coisas interessantes pra esse tipo de relato. Eles foram atrás de coletar destroços que teriam caído do OVNI, né? E especialmente um líquido que eles dizem terem vazado dos pedaços que se separaram do OVNI. E engraçado que eles acharam as marcas desse líquido pelo bosque, mas eles não acharam o líquido em si. E aí a gente tem 2 relatórios militares que divergem. O primeiro foi o relatório que foi mencionado na época, que eles dizem que encontraram poucas marcas de queimadura e pouca radiação. Mas depois, quando esses documentos foram liberados em 2007, a gente sabe que não é bem assim. Um segundo relatório que eles fizeram no dia seguinte, marca altos níveis de radiação nesses lugares onde o líquido teria vazado, encostado, e manchas de calor. Então parece que queimou por volta de onde esse líquido caiu, né? E as manchas de calor não são só no solo, são nas árvores também. Parece que é alguma coisa que foi queimando sem deixar as árvores e o solo pegar fogo. Algo que seja mais como um metal derretido, assim, por exemplo. Mas é muito estranho eles não encontrarem o líquido em si, né? Tem alguma coisa, assim, você não é química, é física, tá, Jay? Mas existe algo que você já tenha visto que se comporte de maneira parecida? Queimar e, tipo, deixar marca. Não, que queima deixa marca, mas você não tem a substância em si. É quase como se ela evaporasse ao entrar em contato com objetos físicos, né? Com o chão, o solo, árvores. Luz, né? Luz, espectro de luz é muito forte. A gente tem os raios ultravioletas e etc. Raios ultraviolentos, né, mano? Então, isso é um comportamento de foto,
entendeu? A gente vê muito na parte da física quântica. Estou falando do que eu sei, não sei sobre nenhum elemento químico que se comporte dessa forma. Porém, eu sei que quando você analisa os espectros da luz, de como a luz se comporta, tá? Ela acontece isso, tanto que é o que acontece com a nossa pele, né? Como é que a gente não vê os raios de sol, entre aspas, porém a gente sente ele aquecendo a nossa pele, né? Então, é isso. A gente já tem aí uma pista. Os raios solares tocam a nossa pele, a gente não vê, mas a gente sente esquentar. E se a gente aumentar essa energia, no caso, a ponto de fazer com que queime? Vai sobrar alguma coisa? Vai ver alguma substância? Você não vai ver substância nenhuma, porém aconteceu, certo? Para mim é um comportamento da luz, tá? Em qualquer região não, em regiões mais do nosso espectro. Eu acho que seja raio laser, essas coisas. É bem interessante também porque, de novo, tem vários relatos. No próprio Operação Prato tinha um pouco disso, que a luz chegava ali, dava uma picadinha, ou em outros casos a luz derrubava pessoas, a nave emanava uma luz. Então a luz é sempre uma constante. Então a gente imagina que a propulsão ou a energia que essa nave utiliza faz gerar uma luz. E nesse caso, como a nave caiu, estava ali em cima, ela pode ter justamente perdido algum tipo de controle, ou quando ela caiu, ela fez essa explosão de energia que vai danificar, que vai queimar ali a área em volta. Isso, de novo, repetindo, vai em encontro com várias teorias de que os OVNIs manipulam a luz tanto para segurar pessoas, quanto para atacar pessoas, né? O famoso raio trator, que não é bem assim, mas essa habilidade com fachos de luz é uma constante em descrições de OVNIs. Eu acho isso bem curioso. Vou dizer mais, hein? Já começa a teorizar, então, uma questão de transformar... Não sei se, inclusive, se isso seria possível fisicamente, né? Eu acho que não. Mas me remete muito a essa coisa de você transformar matéria em energia. E energia em matéria, se você for parar pra pensar. Vou dar um exemplo. A gente tá aí com o exemplo de duas cores de luz, né? A gente tem o vermelho e a gente tem o azul. Certo? Quando a gente tá no vermelho, a gente vai pro infravermelho, que são ondas que elas não são tão nocivas pra gente, pro ser humano, certo? Então, vamos levar em conta que a árvore, ela é um ser de células pra lá, se assemelha muito com a gente. Não muito, mas vamos fazer essa aproximação, certo? E de um outro lado, a gente tem o azul. E o azul, ele começa a ir para um lado do espectro visível, que é mais ou menos 450 nanômetros. A gente está indo para os raios X, raios gamas e raios cósmicos, que já são raios, ultravioleta também, que já são raios mais danosos para as nossas células. Então, eu tenho quase certeza que o que se aproxima do azul é muito mais... Com certeza não. O que se aproxima do azul é mais nocivo e pode causar esse tipo de fenômeno. Então, eu concordo com tudo que o Jacaúna falou e é uma tese muito boa. Outra evidência da matéria virando energia aqui nesse caso é o efeito Doppler, né? Porque você tem um raio de luz azul e um raio de luz vermelha indo em direções opostas. Me parece que alguma coisa ali nesse OVNI, né, foi em duas direções diferentes e você tem o efeito Doppler, onde a luz ela vai ficar vermelha se ela tá indo na sua direção e azul se ela tá indo na direção oposta, certo? Mas então, vamos explicar isso direitinho, que nem eu dei o curso de astronomia esses dias e as pessoas têm uma dificuldade de entender isso por quê? Vamos lá. Quando o efeito Doppler é aquele da ambulância, né? Quando a ambulância tá chegando mais perto, a gente ouve o som dela ficar mais agudo. Isso por quê? Porque o comprimento de onda é como se todas as ondas que estivessem chegando em você, elas estivessem diminuindo, certo? Então, se o comprimento de onda é pequeno, o que eu falei pra vocês? O comprimento de onda do azul é 450, o do vermelho é 750. Então quer dizer que se ele está se aproximando, é azul, certo? E quando ele está se afastando, o que acontece? As ondas que estão chegando para você, elas estão ficando mais espaçadas. Então, esse comprimento de onda, ele vai ficando maior. Se ele vai ficando maior, o que no espectro da luz tem um comprimento de onda grande? É o vermelho, que tem aproximadamente 750. E é por isso que a gente pode interpretar o efeito Doppler, que é no som com a luz, porque a luz ela se comporta tanto como onda e tanto como partícula.
tá? E é por isso que dá pra fazer essa tradução. Só que assim, pra gente ver o efeito Doppler acontecendo na luz, eu falei o contrário, tá? Azul é quando a luz tá vindo na sua direção e vermelho é pra quando tá indo longe de você. Mas pra gente ver isso acontecendo com luz, precisa ser uma distância muito grande que a luz tem que viajar até chegar a gente, ou ela tem que estar sobre força de gravidade muito grande, né? Pra gente ter um efeito Doppler aqui acontecendo, não é um ambiente certo pra isso, né? Mas tem alguma coisa aqui que tá muito estranha, porque eles parecem que viram a luz se comportando de acordo com o efeito Doppler ali, né? Exatamente. Vamos supor assim, Lucas, se a nave... Vamos pra loucura. Se a nave, ela tiver alguma forma, algum mecanismo, um motor que ela consiga efetivamente dobrar a gravidade, né? Você consegue fazer uma manipulação de gravidade, né? Isso explicaria, por exemplo, a falta de aerodinâmica inteligível por parte de OVNIs, né? Essa coisa do OVNI e fazia aqueles freios bruscos absurdos e se mover em zigue-zague como se ele não respondesse a leis básicas de física, de atrito, esse tipo de coisa. Você tem vamos dizer que essa nave, ela explode, ela tem um mau funcionamento, ela explode de alguma maneira. E se esse motor ele tiver ativado e tiver com uma gravidade muito forte, faria sentido o efeito Doppler nesse caso? Faria sentido, mas a gente veria como raios de luz assim muito quentes, com muito calor, muita radiação. Seria uma coisa muito óbvia assim, e seria uma coisa que deixaria marcas assim, não só ali naquela região, mas provavelmente você veria do outro lado do globo, assim. Seria uma coisa muito estrondosa assim. Mas aqui a gente tá chutando tecnologias que a gente não conhece, né? O que eu posso dizer, André, é que assim, imagine que você tá visitando um planeta que você sabe que a tecnologia dele é inferior à sua. Qual que é o seu maior risco? O seu maior risco é você deixar a sua tecnologia cair na mão deles. Certo. Então, você projeta seus equipamentos para eles terem alguma forma de eles se implodirem, de forma que aquelas pessoas daquele planeta não possam roubar a sua tecnologia. Então, é muito plausível, se você é uma raça exploradora de outros planetas, que você coloque algum dispositivo nos seus equipamentos, nas suas naves, para que elas evaporem em luz ou em radiação ou em energia e essa tecnologia não caia nas mãos dessa outra raça, né? Então isso pode ser um mecanismo de segurança dela, né? De tudo virar energia, tudo virar luz. Isso explicaria também e não apenas nesse, né? Diversos fenômenos relatados através do globo de naves que parecem sofrer algum tipo de acidente e você não sobra nada ou quase nada, né? Isso faria total sentido pra essa lógica. É bonito, né? Eu acho bonito. Você acha bonito um OVNI explodindo, né? Ele explode e não sobra nada. Você tem noção disso? Olha aí, ó. Ele evapora. Eu tô imaginando o Halt acordando no dia seguinte e pensando, caramba, que festa da firma que foi aquela. A gente tava numa rave, em um boss. Que aconteceu a noite passada? Não lembro de nada. Coitado do Halt, cara. Imagina se os OVNIs também estavam festejando, né, mano? Eles estavam fazendo um Tokyo Drift aqui na Inglaterra, de sacanagem. Vamos dar assustado naquela galera, aí dá merda, explode. Fala, puta caralho, matamos o Kleber. Fudeu, quem que vai avisar a família? É foda, mano. Muito bom. Mas tem a questão da fonte de luz ter sobrevoado a área onde eles armazenam a arma nuclear, né? Então, se a fonte de luz consegue, sem ter as suas plantas de como funciona ali a sua base nuclear, identificar onde é que você tá armazenando suas armas nucleares, sem saber nada sobre você, sabe? Sem espionagem, sem ninguém ter vazado nada pra eles simplesmente identificam, olha, é ali que fica a bomba nuclear da Inglaterra. Então, tipo, é muito problemático isso, né? Mas não dá pra fazer isso, não? Não. Tipo, com satélite você não consegue saber... Então, por que esses aviões ali, espiões e tal, não conseguem identificar quando tem testes nucleares? Porque tem evaporação, uma coisa de... Quando tem teste nuclear de você explodir bomba, realmente. De você realmente causar uma explosão nuclear, você tem como identificar. Mas nesse caso, eles identificaram o armazém das bombas nucleares, sacou? A luz foi sobrevoar onde tá escondidas as bombas. Mas aí é um detalhe técnico de rastreamento, pô. É só dar um plus ali no rastreador, não deve ser tão complicado assim, não. É só um pouquinho a mais. Não. Quando é muito diferente você ter uma bomba nuclear inativa, parada, e uma explosão nuclear que você consegue sentir ela de metade do planeta, sabe? A parte da coisa tá armazenada mostra realmente uma tecnologia muito avançada pra gente até hoje. Então a gente tá falando realmente, essa luz tem identificado onde tá o armazém
armazém de bombas é muito diferente do que a gente conhece hoje. A gente não teria essa capacidade de fazer isso hoje com a nossa tecnologia. É muito doido isso, cara. E não foi por causa das luzes, não foi por causa do barulho, não foi por causa dos holofotes. O que fez eles elevarem o nível de emergência para estado de alerta no segundo avistamento foi isso. Foram as luzes terem sobrevoado o armazém de bomba nuclear deles. Porque eles falaram, cara, ferrou. Eles sabem onde é que estão. Imagina se eles têm alguma forma de explodir essas bombas nucleares que a gente tem no nosso armazém, por exemplo. A gente tá ferrado. Então foi isso que fez esse segundo avistamento gerar o toque de alerta máximo ali na base no dia seguinte. Sim, total. E aí que, enfim, né, você tem toda essa loucura acontecendo. Ai, meu Deus do céu, tem umas coisas esquisitas sobrevoando a gente, o cara lá invadindo a festa lá do alto grau, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, todos os envolvidos foram interrogados por agências secretas do governo britânico. Provavelmente o 007 estava envolvido. Segundo algumas fontes na época, essa investigação foi dada como controversa, porque parece que o governo sabia do assunto e tentou abafar, fazendo todos os envolvidos acreditar que o que viram era, na verdade, as luzes do farol, como a gente comentou lá no início do podcast, né? O tenente-coronel Charles Hout foi intimado a descrever essa experiência vivida 2 semanas depois, escrevendo um memorando, né? O conhecido como Memo Hout. O memorando é de 13 de janeiro de 1981, após a virada do ano, intitulado como Luzes Inexplicáveis. Eu vou ler aqui mais ou menos a transcrição. Nas primeiras horas do dia 27 de dezembro de 1980, aproximadamente às 3 horas, 2 patrulheiros da Polícia de Segurança da USAF viram luzes incomuns próximas ao portão traseiro da base RAF Woodbridge. Achando que uma aeronave poderia ter se acidentado ou sido derrubada, eles pediram permissão para sair para investigar. O chefe do voo em serviço respondeu e permitiu que 3 patrulheiros prosseguissem a pé. Os indivíduos relataram ver um estranho objeto brilhante na floresta. O objeto foi descrito como sendo metálico em aparência e triangular em forma. Com aproximadamente de 2 a 3 metros na base e aproximadamente 2 metros de altura, iluminava toda a floresta com uma luz branca. O objeto em si tinha uma luz vermelha pulsante no topo e luzes azuis nas bordas inferiores. O objeto estava pairando. Quando os patrulheiros se aproximaram do objeto, ele manobrou por entre as árvores e desapareceu. Nesse momento, animais em uma fazenda próxima ficaram agitados. O objeto foi avistado rapidamente, aproximadamente 1 hora depois, próximo ao portão traseiro. No dia seguinte, 3 depressões de 3,8 centímetros de profundidade e 17,8 centímetros de diâmetro foram encontrados onde o objeto foi avistado no chão. Na noite seguinte, 29 de dezembro de 1980, radiação foi procurada na área. Leituras de 0,1 miliroentgens foram encontradas com picos de radiação nas 3 depressões e no centro do triângulo formado pelas depressões. Uma árvore próxima tinha leituras moderadas, 0,05 a 0,07, no lado em direção às depressões. Mais tarde, uma luz vermelha parecida com o Sol foi vista pelas árvores, se movia pela região e pulsava. Em um ponto, parecia soltar partículas brilhantes. E então, se separou em 5 objetos brancos separados e então desapareceu. Imediatamente depois, 3 objetos parecidos com estrelas foram notados no céu, 2 ao norte, 1 ao sul. Todos estavam cerca de 10 graus do horizonte. Os objetos se moviam rapidamente em movimentos agudos angulares e tinham luzes vermelhas, verdes e azuis. Os objetos ao norte pareciam ser elípticos, então transformaram-se em círculos completos. Os objetos ao norte permaneceram no céu por 1 hora a mais. O objeto ao sul foi visível por mais 2 ou 3 horas e lançava um feixe de luz de tempos em tempos. Vários indivíduos, incluindo o que assina, testemunharam as atividades. Bem, os eventos se encerraram na noite de 24 a 25, 25 a 26 e 26 a 27, mas o documento coloca os primeiros eventos na noite de 26 a 27. Isso teria sido um erro na hora de como foi colocado na carta, né, no memorando. O Nick Pope, que foi o investigador do caso, constatou que a fita do radar havia sido destruída. A investigação original estava, então, errada e comprometida. E devido à localização da base na Inglaterra, o memorando foi direcionado ao Ministério da Defesa, que foi verificado rapidamente e concluiu que o documento não tinha importância para fins de defesa e encerrou um caso. A agência de inteligência jogou um balde de água fria em cima do Hout, né, cara? Puta vida. Olha aí. Cara, esse tipo de coisa, eu tenho pra mim que depois da década de 50, meio que os países aí da OTAN, essa galera afiliada de interesse ali, deve ter feito um
protocolo secreto pra, quando isso acontece, acabar. Como os comandantes ali falando que aconteceu e cheio de relatos e imagens, não sei o que, vem a defesa e fala assim, ó, 0. Acabou a investigação. Ué, mas moço, não, acabou, deixa quieto, cada um vai pro seu lado e não fale mais nisso, tá bom? Um abraço. É muito esquisito. Eles encerraram a investigação em 2 semanas, cara. Em 2 semanas você nem começa a coletar relato, né? Em 2 semanas eles já mandaram todo mundo parar com essa história e voltar pro trabalho. 2 semanas não imprime nem relatório ainda. Tá escrevendo. Isso é muito interessante, né? Porque parece que vários países têm protocolos pra esse tipo de coisa, né? Alguns respondendo mais rápido, outros. Eu tenho certeza que se esse caso acontecesse nos Estados Unidos, provavelmente a gente nem estaria sabendo disso aí. Como envolveu, na maioria das vezes, militares, você talvez poderia ter muito lenda urbana ou relatos de passado dos fazendeiros, né? Mas como é Inglaterra, talvez eles não tivessem um protocolo tão prontificado assim a ponto de fato, ou então, sei lá, algum tipo de ameaça aos militares, como parece ter nos Estados Unidos, né? Assim, especulamente falando, né? Porque parece que é muito mais controlador nesse caso, né? Mas também, né, como era um dos epicentros da Guerra Fria e tal, é até entendível que os Estados Unidos tenham um pouco dessa postura pra aquela época, né? Hoje em dia fica um pouco mais complicado. O Haut, ele é das Forças Aéreas Americanas, apesar dele estar na base da Inglaterra, né? E quando ele soltou esse memorando, ele não tomou só um balde de água fria da agência de inteligência da Inglaterra, não, tá? Os americanos mandaram ele retornar para os Estados Unidos. Eles tiraram ele do posto dele e realocaram ele para outra base. Então fica aí essa jogada de inteligência aí de tentar controlar as informações da narrativa e acalmar os ânimos da galera, né? Como assim você é um oficial militar e tá soltando um memorando em público para todo mundo ver sobre avistamento de OVNI sem conferir com os Estados Unidos antes era para fazer isso, né? Ele tomou aí um puxão de orelha forte, cara. Bem, e aí que a gente entra chegando ao final dessa pauta, né? A gente tem esse rapaz, né? O Larry Warren, que ele teria 19 anos na época em que tudo isso aconteceu. Lá no dia 29 de dezembro de 80, né? Ele teria saído do posto de segurança e ido pra floresta pra ajudar na investigação. Ao chegar lá na clareira, ele viu um grupo de militares que estavam em torno de um objeto brilhante, ele relata. Ele descreve que os oficiais da Força Aérea conversavam com 3 pequenas figuras semelhantes a criança. Warren disse que parecia ser algum tipo de protocolo que estava sendo aplicado, mas antes que pudesse testemunhar mais alguma coisa, ele foi mandado embora do local. Já no dia seguinte, ele foi levado para prestar depoimento com outras testemunhas que mostraram filmagens de militares interagindo com OVNIs em meados da década de 40. E aí, o Warren, ele fala que as memórias dele ficam bem desconexa. Ele se lembra de ter sido levado a uma instalação subterrânea com alguns médicos e lembra que nessa instalação teria ido comer em algum tipo de refeitório sozinho. Ele afirma que essas memórias podem ter sido implantadas, usados em uma tentativa de ofuscar sua recordação real do avistamento de OVNI. E assim, eu acredito que essa parte aqui, ela é um pouco complicada da gente ir com tudo nela. Porque a gente tá falando de um indivíduo e é um tipo de relato que ele destoa muito do que a gente tem até o momento. Eu sei que muito provavelmente talvez essa galera mais believer vai ficar, André, mas é só porque o cara quer contar a verdade e tal. Mas é porque tem tantos elementos assim que a gente tem que considerar pra levar esse relato a sério que eu acho que é um pouco complexo. Esse cara, ele saiu primeiro em uma entrevista com a News of the World, que é tipo um programa de rádio nos Estados Unidos, assim, mais sensacionalista, assim, né? E ele saiu primeiro com o nome fictício de Art Wallace, e depois a galera descobriu que o nome dele de verdade era Larry Warren. E ele só foi lançar que isso aconteceu com ele lá pra 85, cara. Essa que é a parada. Tipo, 5 anos depois ele foi vir com essa história, né? E que fica você se perguntando depois por que ele demorou tanto, o que aconteceu pra ele não ter relatado isso quando o memorando do Haut saiu na mídia. E é meio complicado, assim, porque é muito pós-fato, né? O cara chega depois com pós-fato falando que ele tava no lugar, ele é a única pessoa que diz ter visto alienígena, ninguém mais afirma que viu alienígena. Nem o Haut disse que viu alienígena, né? O Haut disse que viu OVNI. É diferente você chegar e falar que viu homenzinhos pequenos de outro planeta e você falar que viu um objeto voador não identificado, né? Bem diferente. Uma coisa curiosa é que esse que ele descreveu, que viu homenzinhos falando com soldados, ou enfim, homens de alta patente, agora eu não lembro exatamente, é muito semelhante que o Bob Lazar vai contar nos últimos dias da base, que ele vai contar, se não me engano, que ele estava passando por uma sala e viu militares de alta patente conversando com que pareciam crianças. Tá, quem é Bob Lazar e qual você tá falando? Já não fizemos um programa sobre Bob Lazar, não? Não. Meu Deus. Bob Lazar é um cara, tem um documentário na Netflix sobre ele, merece um programa, na minha opinião, sobre ele.
não. Merece. Esse o Ivan quer gravar, hein? Olha aí. Vai ser uma loucura esse programa. E, por exemplo, só uma das coisas que o Bob Lazar disse que falou na época, isso na década de 80, se não me falha a memória, é que tinha um elemento lá que era que ele fazia parte no grupo que fazia tecnologia reversa em disco voador. Ele vai dizer exatamente isso, uma nave espacial no formato de disco, entre outras coisas. É aquela teoria da conspiração de que os militares estão escondendo que tem mais contato do que afirmam, Sim. né? Que teria troca de tecnologia, né? E se ele vai falar uma afirmação sobre o combustível dessa nave, ele vai falar que é um elemento 115, só que é um elemento que não existe na tabela periódica. E ele descobriu esse elemento 115, ele foi sintetizado e descoberto em 2003, se eu não me engano. Foi até chamado primeiramente de Moscóvio, e na época a galera ficou maluca, porque o cara descreveu a porra desse elemento na década de 80, começo 90, o pessoal ficou, o cara tá maluco do caralho, isso não tem. Em 2013 esse elemento foi sintetizado e isso pareceu e combinar com um monte de coisa que o cara contou na época. Não que isso tenha relação ao nosso caso aqui da floresta de Rensselaerham, mas não é muito difícil você prever elemento na tabela periódica não, tá? O problema é você prever como fazer esse elemento acontecer na natureza ou de forma sintética. Mas é fácil você chegar na tabela periódica e falar, olha, aqui cabe mais um. Tanto que a maioria dos elementos que a gente descobre na tabela periódica, eles são assim, tá? A galera olha o buraco que tá faltando ali e fala, aqui cabe um. O problema é você chegar em um método de fazer isso de forma sintética ou entender como ele aconteceria na natureza, né? Mas o problema do Bob Lazar é que ele tem uma porrada de vídeo que ele chama de evidência das coisas que ele fala, que é bem difícil de acreditar, né, cara? Ele é bem complicado, o Bob Lazar. É difícil de acreditar, mas eu acho muito, muito fortes as evidências e... Não significa nada, inclusive, né? O que tu falou sobre a tabela periódica dos elementos na época que estavam desacreditando ele com base sobre é impossível isso, quando descobriram, todo mundo calou a boca e começou a falar, não, mas é só olhar a tabela e achar que um dia chega o elemento 140, entendeu? Mas foi assim com todos os elementos sintéticos, cara. Tipo, a outra parada aqui é que esse Larry Warren que a gente tava discutindo, ele vem falar que ele recebeu uma mensagem secreta, cara. Tem essa parada também. E é aí que a pegada do relato dele fica meio mentira, assim. Porque ele disse que quando ele tocou no objeto pousado, ele recebeu uma mensagem. E essa mensagem teria sido vários números que ele não sabia interpretar. E que essa mensagem é tipo um código secreto que só foi quebrado muitos anos depois, em 2001. Mas esse código secreto, muito entre aspas, que ele diz que é um código secreto, é um código de ASC2, cara. E tipo assim, pra quem não conhece, a ASC2 o ASC2 é o American Standard Code for Information Interchange 2. O que ele faz? Ele transforma as letras do alfabeto, os caracteres do seu teclado em números pro computador poder interpretar ele. Mas é tipo assim, ele só dá um código de 3 dígitos, ou de 4 dígitos no caso, pra cada tecla no seu teclado, ou pra cada caractere, entendeu? É só isso, ele não é um código lógico de fórmula matemática, ou uma lógica que um alienígena teria bolado pra se comunicar com outras inteligências, ou algo que teria criptografado uma mensagem. Ele não serve pra criptografia. Ele é só pra cada caractere no seu teclado, você dá um código de número de 4 dígitos. É só isso, tá? E ele disse que recebeu esse código secreto em ASC2, cara. Quando eu li isso, sabe o que me lembrou? Aquela cena do Estelar, que ela tá olhando pro relógio do pai, e o relógio do pai parou há muito tempo. Só que ele tá numa opção que é como se fosse um código binário. Daí ela resolve toda a parte da equação da parte da relatividade, resolve a parte da gravitação e ela consegue consertar tudo. Eu lembrei muito, porque é um negocinho no relógio. É aquela parte do roteiro que não foi escrito por uma pessoa que saca de matemática, né? Ela, tipo, ela foi escrita por uma pessoa que tava empolgada. O roteiro do Interstellar realmente, eu gosto bastante, é muito bom. Mas essa parte, assim, pra quem entende um pouco mais de matemática, faz você virar os olhos pra trás, né, cara? Exato. Não, o Kip Thorne foi fantástico. Mas calma aí, mas qual é a mensagem que tava codificada? A mensagem que tava codificada seriam coordenadas. E essas coordenadas também viriam com a frase exploração contínua da humanidade para o avanço interplanetário. Nossa, super genérico, né?
né? O alienígena entendia inglês. Busquem conhecimento. Entendia o que era cada letra em inglês, entendia como formar palavras, entendia como formar sentenças, traduziu o plano dele pra uma sentença simples em inglês, transformou essa sentença simples em ASC2 e fez download na cabeça do cara. Olha, eu vou falar que o ET saber inglês, eu nem duvido. Mas é só abduzir um livro que decodifica essa porra. Mas essa porra de colocar em código simplesmente não faz sentido. Não. É, exatamente. É o tipo de história sobre alienígena que a pessoa digitou no Google assim, código. E a primeira coisa que apareceu no Google é ASC2. Ela falou, então vou colocar meu código secreto em ASC2. Sim. E você esqueceu de falar, Lucas, que o Lucas, quando ele falou uns números aleatórios no episódio, não é isso, vocês não ficarem perdidos. Ah, sim. Bem, depois do avistamento do OVNI, a floresta de Hamdelshan se transformou com o tempo e uma grande tempestade em 1987 causou uma grande destruição nas árvores e a Comissão Florestal empreendeu um programa em massa de replantação. Porém, alguns dos locais associados com o suposto incidente ainda estão bem definidos e a Comissão Florestal demarcou uma trilha chamada OVNI Trail, que inclui os principais locais como a pequena clareira onde o objeto supostamente aterrissou. Inclusive, existem até representações da nave que o pessoal montou, mapas e tal, virou uma trilha, né? Eles transformaram o local uma questão turística, assim, né? Pra receber visitantes. Tem nessa trilha, Andrei, um food truck do Bear Grylls. Sem zoeira. Nossa. O Bear Grylls tem um food truck nessa ilha, ele vende lá de sanduíche pra galera que quiser fazer esse percurso turístico. Suco de xixi de camelo e... Enfim, gente, vamos agora pras teorias, né, mano? Rafael, o que você acha que aconteceu? Eu acho que foi exatamente o que todo mundo tá pensando. Uma nave apareceu ali, algumas naves apareceram ali com interesse de pesquisa, e daí que fica um pouco confuso. Por quê? Entraram em contato? Aparentemente não. Porém, parece que é provável que eles entrarem em contato posteriormente com gente de alta patente, maior até do que essa galera dali. Isso é, a galera responsável por esse setor dos aliens ali. Tanto que essa galera vai acabar com a investigação 2 semanas depois. Então acho que uma nave deu problema e outras ali passaram pra verificar e os caras estavam verificando aquilo que costuma-se. Estoque nuclear, o que tá acontecendo aqui? Os humanos como que estão? Agora, por que faz esse tipo de coisa? Mano, aí sei lá, brother. Não sei. Não é tão secreto assim porque os caras aparecem na cara de pau, mas por que aparecem, eu já não sei. Luca Balaminuti. Eu gosto muito da teoria da conspiração que eles teriam encontrado um satélite soviético sem querer e derrubado ele sem querer. Eles poderiam estar testando esses armamentos nucleares deles, né? Essas bombas, essas ogivas nucleares que eles testavam nessa base são ogivas de impacto. Você tem que soltar elas lá de cima de um avião e quando ela cai no chão, ela detona a bomba nuclear, né? E eles estariam testando as caixas, né? A parte do míssil que não tem a bomba dentro, pra ver o quanto de impacto certo que esse novo protótipo deles precisa pra acionar o detonador, né? E eles, sem querer, nesses testes pra ver se o equipamento deles aguentava altas temperaturas, ou pouca temperatura, muita altitude, baixa pressão, pouca pressão, eles teriam, sem querer, derrubado um satélite soviético que estava espiando ali a base americana e a base inglesa. E isso daria um mega fuzuê, porque você derrubar um satélite ou um avião espião de um outro país é quase uma declaração de guerra. Então eles abafaram pra não entrarem em conflito com a União Soviética. Eles talvez derrubaram um avião espião ou um satélite de baixa altitude ali, e então ficaram quietinhos, falando, não, fala que não foi nada, que você viu um monte de luz, pra não entrar em conflito com a União Soviética. E isso explica muita coisa ali, né, cara? Faz sentido. Porra, acertar um satélite sem querer é a mira do caralho, hein? Caralho aí. Aí, brother, aí o cara tem que ser realmente, tem que estar com o espírito da Mega Sena no dedo. Não precisa ser um satélite, né, que satélite fica em órbita, mas um avião espião da União Soviética, por exemplo, ou um balão espião, que nessa época, ainda em 1980, rolava balão espião, viu? Eles soltavam um balão com máquina fotográfica, o balão atravessava o continente, e depois eles pegavam em outro país esse balão e iam revelar o filme. Os caras tiravam foto de bases de outros países usando balão, cara, balão mesmo, com uma máquina
máquina de filme fotográfica tirando foto lá de cima. Era muito doido isso. Mas podia ser eles pegaram qualquer tipo de equipamento soviético lá em cima, fazendo os testes deles, e pra não dar conflito, abafar o caso. É uma possibilidade aí. Não tem nenhuma evidência disso, é tão provável quanto um OVNI, mas é uma teoria da conspiração que é bacana também. Deixa eu adicionar só uma informação aqui, que essa foto que tá aqui na pauta, essa representação da nave, não parece um espremedor de laranja? Parece. Espremedor de laranja intergaláctico. Sério, hein, mano? Igualzinho. Era só isso só. Obrigado pela adição fenomenal pra esse episódio, Rafael. Com toda certeza, todos os ufólogos agora estarão entrando em contato. Jay, você já deu sua teoria? Não, mas eu gosto muito da teoria do falso alarme, tá? Nessa época, a BBC, ela acabou informando que um ex-policial de segurança dos Estados Unidos, o nome dele era Kevin, ele assumiu a responsabilidade pela criação das luzes estranhas que essas pessoas viram no bosque, porque ele estava conduzindo um veículo da polícia, só que com as luzes alteradas. Ele deu uma alterada nas luzes. Então, tem até um trecho da fala dele que logo em seguida ele retirou essa reclamação. Só que mesmo assim, isso não explica as luzes, né? Porque veja bem, de um lado a gente vê a luz vermelha, de outro lado a gente viu a luz azul, e teve um momento que eles viram 3 luzes juntas, né? Uma vermelha e uma verde. Então, eu acho tecnicamente plausível alguém tá ali fazendo alguma coisa. Eu achei interessante a parte do carro da polícia, mas mesmo assim não explica os... não explica os rádios dando pau, não explica a radiação, não explica os buracos que eles encontraram, as marcas de queimadura. Na real, eu levantei aquela teoria da conspiração sobre o satélite ou o avião espião russo, que é mais doideira da galera mesmo, porque eu não acredito nisso mesmo, né? O problema desse caso é que nenhuma explicação bate, cara. É muito difícil você encontrar uma explicação que encubra todas as evidências em uma tacada só, né? Mas o que eu acho legal dessa explicação do falso alarme é que, assim, eu tenho certeza que sempre tinha um tio engraçadão que ia estar fazendo alguma palhaçada pra assustar os outros. Porque imagina, você tá lá tendo que ver as coisas e você meio que quer dar uma agitada e faz alguma bobagem, sabe? Não sei, brincadeira com os colegas deviam acontecer muito. Então imagina o cara vai lá, modifica as luzes do carro e fica passando por dentro da floresta pra pregar peça em alguém. Eu acho tecnicamente plausível, mas mesmo assim não dá pra nada, quase nada das coisas que a gente vê. Bem, cara, eu gosto muito desse caso, eu acho que ele é muito interessante e realmente, né, ele fica aí nos anais da complexidade e do inexplicável, né? Pra você admitir e tentar criar qualquer teoria, você tem que ir pro insólito e pelo paranormal, e o que é a melhor coisa, né? Quando a gente tem um podcast como o nosso, né? Que aí a gente consegue o máximo possível estender, né? Por mais que, por exemplo, a Jay ou o Lucas deram até algumas explicações céticas com relação a isso, ainda assim deixa muito campo aberto. Em poucos episódios do Mundo Freak Confidencial, a gente terminou um episódio sem conseguir explicar alguma coisa na sua complexidade, assim, vamos colocar assim. De tão complexo você tem essa falta de entender o que aconteceu, né? E porque pra gente ficaria muito sem graça a gente simplesmente chegar e falar, mano, é um objeto voador não identificado construído por alienígena. Ok, é clichê, é óbvio, é o que muita gente quer escutar, é o que muita gente não gosta de escutar, mas nesse caso aqui, eu acho que é muito interessante a gente vislumbrar um pouco dessa possibilidade, né? Porque a gente tem tudo que o pessoal pede, né? Evidências até físicas, né? Mas óbvio, né? Respostas extraordinárias requerem provas, né? Extraordinárias, né? A gente não tem fotos do objeto, a gente não tem um contato com esses seres, a gente não tem nada disso ainda, né? O que pra gente também se torna muito complicado a gente fazer esse tipo de relação. Esse é um dos casos que mais chega perto, na verdade, né? Ele é o que chega, assim, a provar alguma coisa aconteceu. É muito difícil você falar que não aconteceu alguma coisa extraordinária. A gente pode até debater se teve um pouso ou não teve pouso, mas eu acho que não tem como a gente debater que algo não aconteceu. Explosões aconteceram, luzes aconteceram, um pouso é muito provável, projéteis caindo
caindo no solo e queimando o local, é certeza. O que a gente só não consegue dizer é que é alienígena, porque esse objeto não foi capturado, né? A gente não tem evidências maiores do objeto em si, mas que um objeto esteve lá e esse objeto deixou marcas, deixou todo tipo de evidência, isso me parece incontestável. Sim, total. Bem, vou quebrar um pouquinho das regras que eu estipulei pro Mundo Free Confidencial de Ufologia. Eu vou na do Rafael, nave alienígena. Ah, mentira. Não acredito. Cara, eu acho que dentre tudo que a gente tem e dentre todas as lacunas, eu acho que é fácil a gente fazer uma afirmação dessas, assim. Eu sei que é uma afirmação um pouco balizada na realidade, né? Mas eu acho que é uma explicação que me satisfaz um pouco, sabe? Você imaginar que em plena Guerra Fria, nesses momentos de tensão, você tem objetos voadores não identificados, tripulados ou não, isso aí a gente não tem uma questão ainda, uma comprovação ou evidência sobre esse fato nesse caso, mas que eles estavam provavelmente ou de olho nessas questões de ogivas, ou que a gente pode ir pro clássico, pode ter sido uma puta coincidência que eles se meteram com militares, já que a gente tem diversos casos que não foram militares, foram fazendeiros, foram pessoas de interior, foram pessoas de cidade, por aí vai. Mas nesse caso, pra mim, parece fazer um sentido, né? Na mesa de jantar com candelabro foi o Coronel Mostarda, né? Eu acho que pra mim isso faz um pouco mais sentido. E você pensar que existe essa tecnologia, a gente brincar um pouco de montar esse Lego aqui e falar, pô, será que é possível isso e tal? Se a gente for parar pra pensar, né? Segundo a física como a gente conhece hoje, nada é mais veloz do que a luz. E se você for imaginar que algo tá se engrando no espaço e ele utilizar a velocidade da luz usando uma tecnologia que transforme matéria em energia, energia em matéria, para mim isso parece muito conveniente e óbvio que funcionaria algo muito próximo disso, sabe? E, novamente, mesmo na velocidade da luz, ainda assim, planetas habitados ainda estão centenas, milhares de anos-luz, né? Ainda assim, não comporta uma vida como a nossa de apenas 60, 70, 80, 100 anos ter uma só, né? Então é capaz também de serem drones não tripulados. Ou então bases que a gente não conhece, apesar da gente não ter qualquer evidência disso. Mas eu gosto da explicação dessa questão da nave extraterrestre, né? E ainda mais, cara, quando a gente brinca muito nessa possibilidade, a gente arranja todas as explicações. O fato de você não conseguir evidências físicas, como a própria Jay falou, essa coisa de... A Jay e o Lucas, né? Essa coisa de você ter esse mecanismo pra você autodestruir a nave, pra não deixar a tecnologia... Nem pra questão, estão super preocupados em roubar a tecnologia, roubar, né? Simplesmente pode ser aquela coisa meio Star Trek, né? Você tem protocolos desses seres que falam, mano, a gente não pode interferir na vida de seres primitivos, né? Vamos colocar dessa forma só pra ser fácil de falar, apesar de eu não concordar muito com esse termo. Mas que, enfim, seriam seres que estavam aqui apenas para propósito de observação e não pra, pelo menos não até esse momento, pra não interferir na maneira como a gente vive, né? A gente ter uma evolução, também não gosto desse termo usado dessa maneira, mas a gente ter, sei lá, um crescimento como espécie de maneira um pouco menos, sei lá, não vir um pai falar o que a gente deve ou não deve fazer, né? A gente aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu gosto desse tipo de explicação e eu acho que é interessante. Eu queria muito que as pessoas fossem um pouquinho mais audaciosas e saíssem da caixinha e pesquisar casos sem ser os americanos. Eu, como escolha pessoal, eu parei de consumir muita coisa americana porque eu tava sentindo que eu não tava absorvendo mais nada de interessante. E pra mim, no meu caso, quero deixar bem específico. E conforme eu fui abrindo meus olhos pra outras coisas, eu, por exemplo, gosto muito de seriado de crime. E eu comecei a assistir seriado de outros países. Parece que eu abri uma nova porta, sabe? E eu queria falar muito também desse caso, porque esse é um caso que é muito legal, porque a maior parte dos Estados Unidos, e a gente sempre vê a CIA, um monte de gente barrando o caso, e a gente não tem muita material no que se embasar. E esse caso é um caso muito pouco conhecido da Floresta de Hamilton e tem muita coisa que eu não consigo contradizer. Aconteceu alguma coisa ali, entendeu? E eu não posso fazer mais nada sobre isso. Então, o que eu queria deixar de consideração final é: busquem outras coisas fora do que você já está acostumado. Eu sempre estou consumindo essa coisa desse país. Poxa, mas será que tem o mesmo assunto em outras regionalidades? Eu acho que você vai se enriquecer muito mais, me enriqueci pesquisando bastante sobre essa pauta.
E eu diria até mais, né, mano? Assim, não fazendo uma crítica, aquela coisa meio crítica social foda e tal, de que, enfim, o pessoal pode estar até acostumado e tal, mas até por outro motivo, né, mano? Você ter essa coisa do só consumir questão americana e tal, a gente tem que lembrar que, e assim, não é necessariamente uma crítica, mas é uma característica que pode interferir nesse tipo de relato e estudo, né? Os Estados Unidos estão acostumados a transformar tudo em algo comercial, inclusive ufólogo, né? Então você vai ter livro, você vai ter série, você vai ter filme, você vai ter documentário, tudo muitas vezes por uma proposta de vender livro, ganhar dinheiro e a pessoa transformar aquilo num ganho de vida. Isso, novamente, isso não é necessariamente uma crítica, mas quando você está se propondo a fazer uma pesquisa próxima do científico e tal, você vê que existe um exagero, existe uma sensacionalização, você vai ver que existe o headline, né, as testemunhas com poucas evidências para vender mais livro, esse tipo de coisa. É até interessante você ver esses outros países justamente porque, por não ter muito dessa cultura, talvez até de consumo desse tipo de material e tal, fica um pouco melhor balizado pra gente, né? Fica aí, então, eu concordando com o apelo da Jay. É isso, pessoal. Busquem. Se vocês gostam de alguma coisa, não fiquem presos numa coisa só, porque é rentável. Vão procurar em outros lugares. Às vezes é difícil a gente sair da nossa cadeira, mas é muito legal e é isso. É isso aí. Soft Power, assistam Parasita. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficar até aqui. Muito obrigado a galerinha que tá na transmissão. Até quase meia-noite aqui com a gente. A você que tá escutando esse podcast maravilhoso. Posso fazer um jabá, Andrei? E é o jabá do Lucas, fala. Eu queria indicar pra galera o perfil do @Murilou lá no Instagram e @Murilou no Twitter. Vão lá, segue o cara, porque, assim, ele manda muito bem nas músicas, nas produções que ele faz. E ele é um gato, cara. O Murilo é muito gato, velho. Eu adoro ver as fotos dele. Você é um gato, Murilo. Então fica aí a dica pra galera. @Murilou no Instagram e @Murilou no Twitter. Mas é um puxa-saco, né? Eita ferra, ih, rapaz. Mas ele é muito bonito, cara. Murilo, em breve aí, a gente vai arrumar aí um... Deixa pra lá. Vamos lá, então é isso. Obrigadão, Murilo, mais uma vez pelo seu trabalho. Então é isso, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Quem é Roswell na fila do pão? Roswell, a gente vai chegando na conclusão que o Roswell é muito Como é que coisa é de Roswell? americano. Osvaldo. O Osvaldo é justamente o que os americanos fazem muito bem, né? Propaganda. Filmes, documentários. Oi? Tem uma pergunta. Vocês não acham que esse caso, ele é tão bem documentado porque ele não é dos Estados Unidos? Porque eu sempre sinto que as coisas que vêm dos Estados Unidos são muito barradas. Não, sério que vocês estão queimando pauta mesmo, assim, tipo, em off? Vamos voltar e vamos levar essa discussão pra on. Vamos lá. Perdão. Ai, Jay, meu Deus do céu. Não, isso é legal. Eu podia fazer isso, você não, Jay. Vocês estão empolgados. Vamos lá. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre mais um caso... Né? A floresta de Rendlesham, ela é uma glande, rapaz, é uma grande floresta de pinheiros a leste de Ipswich. Glande, né? É uma cabeça de piroca do caralho. É uma... Eu falei igual o Cebolinha, ficou pior ainda.